Muito bem, gente amiga, está preso preventivamente aqui em São Paulo. Pode pôr a foto dele, por favor. Obrigado, Edu. O médico ginecologista José Adagmar Pereira de Moraes, de 41 anos. Ele foi denunciado por duas jovens, uma de 19 e outra de 23 anos, aqui em São Paulo. Quando ele é levado preso já até a delegacia, outras denúncias aparecem. Veja só. A jovem de 19 anos não acreditava no que havia acabado de acontecer no consultório médico. E assim que chegou em casa, contou todo o constrangimento e violência que passou nas mãos deste ginecologista. Esperei meu namorado chegar do serviço. Aí ele chegou do serviço e eu comecei a contar tudo o que tinha acontecido. Aí ele falou que eu tinha sido abusada. Só que por mais que eu entendia que aquilo estava acontecendo, que aquilo tinha acontecido, você não quer falar, eu fui abusada. Era a primeira consulta com o médico José Adagmar Pereira de Moraes, de 41 anos. A vítima já havia passado em consulta na mesma clínica em Suzano, na Grande São Paulo, com outros dois ginecologistas, uma delas mulher, e nunca havia sido tratada daquele jeito abusivo. Eu não consigo dormir, eu acordo toda noite chorando, eu não consigo me relacionar com meu namorado, tá tudo travado. Eu não tenho mais vida. A sós no consultório, o médico ouviu a vítima e disse que o problema dela não era físico, mas sim psicológico. E como tratamento, a jovem deveria ter relações sexuais com outros parceiros e não apenas com um namorado. Depois disso, o ginecologista se aproximou da paciente e passou a tocá-la e a fazer massagens no corpo da jovem de maneira inadequada, até mesmo criminosa. E ainda perguntava se a paciente estava sentindo prazer. Ao final da consulta, ele pediu para a jovem retornar depois de 15 dias, mesmo que os exames que ele havia solicitado não estivessem prontos. Aí toda hora ele falava que o que acontece dentro do consultório tinha que ficar dentro do consultório. Ele repetiu isso durante a consulta várias e várias vezes. E aí ele pedia pra mim colocar roupa e tirar, colocar roupa e tirar. E ficava massageando eu, falando se eu tava sentindo prazer. E eu falava toda hora que eu tava desconfortável, ele continuava. A jovem ficou extremamente abalada depois do abuso disfarçado de consulta com o Dr. José Adagmar. Ela já contou chorando e a gente constatou na hora que ela tinha sido abusada, né? Porque não é procedimento. Mas na hora, a gente quis dar o benefício da dúvida e a gente tentou ainda marcar uma outra consulta com a médica para ver se aquele era procedimento, se era protocolo aquilo. Só que os dias foram passando e ela foi ficando ruim. Ela vomitava, tinha crise de enxaqueca muito forte. E aí, no outro dia, eu estava no serviço, aí me ligaram dizendo que ela estava no hospital, que ela tinha sido atendida pela médica. E a médica, na conversa com a médica falou para ela que não era procedimento aquilo, que ela tinha sido realmente abusada. Na Delegacia de Defesa da Mulher em Suzano, a jovem descobriu que não tinha sido a única vítima do ginecologista. Uma outra paciente também registrou queixa na polícia contra o doutor José Adagmar. Ela foi atendida em uma clínica na capital paulista. Mas o local foi a única coisa que mudou. O atendimento traumatizante foi o mesmo. Por telefone, conversamos com a paciente de 23 anos. Ele, na verdade, insistiu que eu fizesse com ele um exame de toque umas 3 vezes. Nas 2 primeiras eu não aceitei e na terceira, por insistência e por convencimento dele, eu acabei aceitando. Aí ele fez com a luva, depois ele pediu para fazer sem luva, o que também é inapropriado. Ela conta que a atitude do médico foi tão inesperada que ficou sem entender o que havia acabado de passar. Quando ele foi pegar minha ficha na porta e entrou, assim, ele saiu, me olhou de jeito estranho e voltou. E aí eu fiquei bem acuada com aquele olhar, mas eu entrei e eu falei de alguns problemas e daí pra ir avaliando, né, a conduta dele. Só que aí, depois que eu expus um outro problema, que era dor na relação, aí ele começou com esse comportamento estranho, né? Eu comecei a ficar muito mais retraída.
As sessões de abuso eram encerradas com a mesma frase ouvida pelas duas vítimas. Ele sempre dizia que o que acontecia no consultório deveria ficar no consultório. Para todas. Para todas. Disse que o que aconteceu ali ficava ali, que não devia contar com o meu namorado, porque ele poderia se sentir constrangido, poderia achar que o problema era ele. Mas que eu também não podia contar para minha mãe, para as minhas amigas. Não foi nenhuma surpresa ao saber que o ginecologista natural de Pernambuco já havia sido denunciado por 3 pacientes naquele estado. Quando ela registrou o boletim de ocorrência no dia 18, no mesmo dia entrou em contato com ela uma outra menina de São Paulo, que conseguiu o acesso do boletim de ocorrência pela advogada dela. Ela entrou em contato e essa advogada já tinha pesquisado e já tinha encontrado outras meninas, se eu não me engano, em Pernambuco, que tinham sofrido os mesmos abusos que ela. E todas relatavam exatamente a mesma coisa. Parece que ele segue um procedimento que é protocolo dele. Quando ela foi no IML, o médico legista chamou uma testemunha mulher para acompanhar o procedimento. Eu acredito que ele foi, no mínimo, ali ético. Coisa que esse cara não foi. Ele não foi ético e ele é um monstro, porque você fazer isso com pessoas indefesas, mexer com o psicológico. Eu tô acompanhando a minha namorada há 3 semanas, ela só chora. O médico foi detido na clínica em Suzano depois de atender a mais uma paciente. Continuava trabalhando normalmente. Os investigadores deram voz de prisão ao ginecologista em frente a um dos responsáveis pela clínica e se mostrou totalmente surpreso. Na delegacia, ele negou as acusações. E ao saber da prisão do médico, as duas vítimas tiveram a mesma reação. Eu chorei de alívio, essa foi verdade. Porque eu tava muito nervosa já, achando que não ia dar certo, com medo dele fugir, porque ele fugiu de vir pra cá, né? Não tem outra palavra pra explicar isso. Então foi um alívio muito grande que ele tenha sido preso antes de conseguir ir pra outro lugar. A prisão dele te trouxe algum tipo de tranquilidade? Trouxe, mas eu não sei até quando, porque eu não sei se ele vai ser solto, eu não sei se isso foi suficiente, eu não sei o que ele vai usar contra mim. A polícia acredita que o médico pode ter feito outras vítimas em São Paulo, onde estaria exercendo a profissão desde o começo do ano. Um trauma que elas vão lutar para esquecer. Ela não dorme. Eu não posso tocar ela para dar um abraço nela, ela fica toda contraída. É o que está acontecendo nisso há quase 3 semanas já. Nossa vida virou de ponta cabeça, né? Por causa dessas questões. E é revoltante, porque o que nós estamos vivendo dentro de casa, só a gente sabe. E eu tô falando da dor que eu tô sentindo ao ver ela. Agora imagina a dor que ela tá sentindo.